anos atrás, Isaías diz que viria um Messias, e esse Messias viria fazendo alguns milagres. Agora ele chegou fazendo esses milagres, e esses milagres são sinais. Então ele falou: ninguém faz esses sinais, ou ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então Nicodemos, ele cria em Deus. Nicodemos, ele cria em Jesus. Nicodemos, ele estava certo que Jesus veio de Deus. Ele está deixando claro isso aqui para nós. Ele não tinha dúvida com relação nenhuma. E na realidade, até o presente momento, ele não fez aqui nenhuma pergunta para Jesus. Nenhuma pergunta. Ele aqui não está perguntando nada a Jesus, por enquanto. Mas Jesus já entra logo no problema de Nicodemos. O problema de Nicodemos não era crer em Jesus. Ele cria em Jesus. O problema de Nicodemos não era tanto algumas questões de fé, ele tinha isso. O problema de Nicodemos era outro. Então Jesus já entra aqui na problemática, quando disse para ele o seguinte: Jesus respondendo, disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora temos duas coisas aqui, irmãos. Primeiro, Jesus aqui está falando de reino de Deus. E outra coisa, ele está falando de nascer de novo. O que é nascer de novo? Irmãos, essa é uma pergunta difícil, tá bom? Essa é uma pergunta difícil até para nós hoje, e principalmente para quem estava aqui. Mas Jesus associou o nascer de novo com entrar no reino. O reino de Deus, meus irmãos, deixa eu falar algo para os irmãos aqui, é a mensagem predileta de João Batista. João Batista, quando veio a este mundo, né, isso aqui foi falado para os irmãos semana passada, ele veio trazendo esta mensagem: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus era a mensagem predileta de João. E quando Jesus veio a este mundo, a mensagem do reino também continuou sendo a mensagem predileta. Observe para os irmãos que quando Jesus ele envia, né, os seus discípulos, ele disse: ide, anunciai que o reino é chegado. Então, o que é reino de Deus, irmãos? O que é reino de Deus? Vamos tentar explicar para os irmãos aqui. Reino de Deus é uma, vamos dizer assim, é uma esfera, tá bom? Em que você pode estar ou pode não estar. Vai depender da sua vida com Deus. O reino de Deus é uma esfera espiritual, tá bom? É uma esfera espiritual. O reino de Deus, ele tem características presentes para agora, porque quando Jesus chegou, o reino de Deus chegou aqui nessa terra. E quando o reino de Deus chega na terra, irmãos, nunca os irmãos irão ver. Se vocês lerem Mateus, Marcos, Lucas, esses três evangelhos, vocês nunca verão um alvoroço. Os demônios saíram dos esgotos, das fossas, dos abismos, né? Parece que é como você colocar um inseticida, né, bem forte, chegar assim numa tampa de esgoto, e você colocar um inseticida, aquele Baygon, encher ali, você sai, aquele dali vai encher de barata aquilo dali. Quem tem medo de barata aí, né? Não é verdade que assim acontece? Então, não é assim? Chega numa tampa de esgoto, joga um inseticida ali, não é isso, irmão Fábio? O que vai dar? Ali vai sair inseto, tudo que até lado. Eles que estão no esgoto vão sair, meus irmãos. É isso que aconteceu. Quando você olha o Antigo Testamento, os demônios estavam lá, mas quando Jesus chegou, irmãos, quando ele chegou, ele foi batizado, irmãos, logo após o batismo, parece que a tampa do esgoto abriu, e os demônios saíram, o quê? Tentando travar, tentando prender, tentando amarrar. Olha, irmãos, quando Jesus ele foi lá para Gadara, olha a tempestade que teve num barco. Aquela tempestade ali foram demônios que lançaram aquela tempestade para que ele não chegasse do outro lado. E quando ele chegou em Gadara, quem estava ali na
praia de Gadara esperando ele, um demônio, um homem gadareno, em que ninguém expulsava o demônio daquele homem. Ele estava ali e disse: o que vieste fazer aqui? Queridos irmãos, por que isso? Porque o reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chega, irmãos, olha só, quando a gente acende uma luz aqui, se você acender a luz, a escuridão tem de sair na hora. Na hora, quando você chega na sua casa, está escuro, você acendeu, a treva sai. Quando Jesus veio, o reino das trevas se alvoroçaram, os demônios saíram dos esgotos, os espíritos imundos se levantaram, e eu posso ver Jesus empurrando aqueles demônios todos, no nome, no poder que havia nele, meus irmãos. Por quê? Porque o reino de Deus tinha chegado naquele lugar. Era este reino, meus irmãos. E este reino está em nosso meio hoje. Ele está em nosso meio. Se você está em Cristo, você está neste reino. Mas este reino também, ele tem um aspecto futuro. Este reino, ele tem uma consumação. Ele já começou com a vinda de Jesus. E ele tem uma consumação. Lá no final vai ser consumado. Mas veja bem, o que é o reino de Deus? Reino é domínio. Reino é domínio. Então, há um lugar neste mundo, né? Aqui não é um lugar geográfico não, tá bom, irmãos? Eu não vou dizer nem para os irmãos que é a igreja. Mas há um lugar neste mundo, há uma esfera neste mundo que se chama reino de Deus. E que nós podemos estar dentro dessa esfera, desse círculo. Tá bom? É isso que Jesus está dizendo aqui, ó. Olha só. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou um pouquinho mais à frente. Capítulo 3. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Aqui ele falou não só ver, não pode entrar no reino de Deus. Eu quero incentivar os irmãos a estar dentro do reino de Deus. O que é reino de Deus? Reino de Deus, irmãos, é o governo de Deus. É você estar debaixo da vontade de Deus, tá bom? É você realmente ser governado pela vontade do Senhor. É uma esfera onde Deus governa as pessoas, onde Deus governa a igreja. Existe uma igreja e existe uma igreja invisível dentro desta igreja. O compromisso de Deus é com a igreja invisível, não é com a igreja visível. A igreja visível está aqui, mas há uma igreja invisível aqui dentro, uma igreja que está dentro deste reino, meus irmãos. E eu quero crer que todos que estão aqui fazem parte de duas igrejas. A igreja visível é a igreja que eu estou vendo. A igreja invisível, aonde ela está? Ela não está aqui, ela está dentro do reino de Deus.